4, versículo de número 1 ao de número 5, nós vamos ler agora. Glória a Jesus. Todos devem estar em pé para ouvir a leitura da bendita palavra de Deus, em reverência à santa palavra do Senhor. Ouvimos agora que na casa do Pai nós temos liberdade, e Ele tem autoridade sobre nós, total autoridade. E aqui é o lugar de maior reverência que você pode imaginar na vida, na casa do teu Pai. A gente chega na casa, eu chegava na casa do Pai, eu tive um pai, posso dizer um pai e uma mãe santos do Senhor, que nunca vi eles nos dando mau exemplo, nunca. O lugar onde nós nos alimentávamos com eles era um lugar sagrado, um lugar respeitoso. Ninguém entrava sem camisa na casa do meu pai, ninguém sentava na mesa de chapéu na cabeça, não. Ele não precisava falar nada, e nem na minha eu não aceito também, para a glória de Deus. A casa do Pai é um lugar de respeito e de reverência. E nós vamos ler a palavra de Deus. Quem veio aqui para ouvir Deus falar? Amém. Quem veio aqui para ouvir o Espírito Santo mexer no teu coração? Amém. Ele mexe no teu coração, Ele toca profundamente na tua alma, e nós ficamos vivos. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de vir julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, ou a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos, amontoando para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio, e em tudo sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Vamos para o versículo de número 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Vamos orar, irmãos, com fervor nesse momento. Antes eu quero apresentar a irmã Eunice Cesário, o irmão e seu esposo, nosso irmão Cesário, não é Cesário Imetron, e a Isabela e o Geison. Onde estão a Isabela e o Geison? A Isabela, o Geison, os irmãos estão aí. Também temos um pedido de oração pelo irmão Ayrton, que está enfermo, não veio hoje da escola bíblica e nem veio também na reunião de obreiro, porque está enfermo, e quando ele não vem é porque realmente está enfermo. Vamos orar pelo nosso querido irmão diácono Ayrton, a irmã, outros visitantes, a nossa irmã Enelina. Quem é Enelina? Deus abençoe a irmã Enelina, seja bem-vinda aqui. E a irmã Maura essa? Mauro e a Enelina, tua esposa, um casal. Então a irmã Enelina e o irmão Mauro, que são da Assembleia de Deus. Pedido de oração pela nossa irmã em Cristo, Suelen. Vamos continuar orando pela Suelen, irmãos. Oração pelo nosso irmão Ayrton, que está enfermo, já falei.
Vamos orar agora, irmãos? Amém. Vamos falar com o Senhor. Te desliga da terra agora. Você vai entrar no santuário. Vê se consegue entrar. Porque falar do lado de fora, irmãos, não é aceita a nossa oração. Nós precisamos entrar na presença dEle. E para abrir essa porta tem uma chave chamada fé. Se você tiver a chave chamada fé, a porta vai se abrir. Começa a colocar a mão na maçaneta da porta com fé, e a porta abre, e tu entra e fala com o Senhor. Querido Deus, meu Pai Celestial, nós te agradecemos, Jesus, por este momento, Deus, por esse dia abençoado e santo que nos tens dado até aqui. Oh, querido Deus, aleluia, tu és a nossa força, Jesus, tu és a nossa esperança. Nós temos, Pai, uma eterna gratidão contigo, para contigo e a tua palavra, que é viva, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Eu oro, Senhor, pelo nosso irmão Ayrton e por todos que estão enfermos, pela irmã Sueli e pelos demais. Também agradecemos a Ti, Senhor, pelos louvores que nós levamos até a Tua presença. Vários louvores, belos louvores, que o nosso ouvido ouviu, e esperamos que Tu também ouviste na glória. Pai querido, ajuda os nossos visitantes, que sejam bem-vindos em Teu nome neste lugar, para ouvir a Tua bendita palavra. Amém e amém. Pode ficar sentados, irmãos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Nós falamos, eu quase não falei, mas ouvi, recebi tantas mensagens hoje sobre Dia dos Pais, Dia dos Pais, Dia dos Pais, e nós sabemos que nosso Deus não tem dia para Ele. Ele é um Pai que não tem dia, não tem o dia de Deus, não tem o dia de Deus. Ele é o Deus em todo tempo, em toda hora, em todo momento. Ele está pronto para te ouvir, para receber-te, para te abençoar. Então não tem o dia de Deus. O dia de Deus é para sempre. Ele se chama Já. Ele é o Jeová presente. Ele está aqui entre nós sempre. Está lá em casa, está no nosso caminho, está no nosso serviço, em todo lugar. Ele não nos deixa, mesmo quando nós nos separamos dele, pensando que ele não está nos vendo. Ele está olhando tudo, está vendo tudo. As nossas ações, ninguém se esconde da presença de Deus. Para onde iremos nós da presença dele? Se nós subir lá para cima, ele está lá. Se nós descer lá para baixo, ele está lá. Se nós ir por meio dos mares, lá ele está. Se o vento nos levar embora, lá ele está no vento. Nós não temos como nos esconder dele. Lá no teu quarto sozinho, fechado entre quatro paredes, pensa que ninguém me vê, mas ele te vê. Ele te vê. Ele te vê. Bendito é o Filho que é amado pelo Pai. E para sermos amados por Ele, nós precisamos da Sua palavra constantemente. Então, irmãos, temos esse Dia dos Pais aqui na terra. É muito comercial, muito vantajoso para o comércio, para tudo isso. Mas é o Dia dos Pais. Por isso que falta tantas pessoas no culto, faltam na escola bíblica, faltam na reunião de obreiro, e assim por diante. Mas aqui está a palavra de Deus, irmãos, de um mestre passando para outro irmão, de Paulo para Timóteo. Timóteo era aluno de Paulo. Paulo estava muito preocupado, preso na prisão, condenado à morte, sabendo, a Bíblia não conta detalhes sobre a morte de Paulo, como ele foi realmente nos últimos dias, do que aconteceu com ele, porque ele estava, me parece que numa solitária, sozinho. Mas o Senhor nunca o abandonou, em momento nenhum. No julgamento final dele não tinha ninguém para defendê-lo, em outros também, mas ele disse: o meu Senhor nunca me deixou, sempre esteve comigo, sempre esteve
O Espírito Santo, irmãos, tem essa função na nossa vida hoje, de sempre estar com a gente. Nós não precisamos nos preocupar com a palavra, quando formos inquiridos acerca da nossa fé, perguntados acerca da nossa fé. Ele, o Espírito Santo, nos dá a palavra, nos revela a bendita palavra. Ele é Deus presente. E nós precisamos valorizar isso. Então o apóstolo Paulo, sabendo que ele ia ser sacrificado, ia dar a vida pela igreja, não negando o nome do Senhor, ele escreve para o seu aluno Timóteo, pedindo para que ele desse continuidade à obra do Senhor, que não viesse ser a morte de Paulo um prejuízo para a igreja, que não venha ser, irmãos, como nós vimos hoje em muitos lugares, quando um líder desaparece, a denominação que ele dirige fica sem direção, fica sem orientação. As pessoas parece que agora nós estamos à vontade porque o líder se foi. Não, irmãos, o Espírito Santo continua, a igreja nunca parou, ela continua andando. Se lá onde você vive, o pastor já não fala mais a bendita palavra, já não aponta mais o dia da vinda do Senhor, não condena mais o pecado, mas ainda você encontra lugares que lá tem um pastor de almas, tem alguém que ama o pecador e prega a bendita palavra, não olhando para ele, não trazendo vantagem para ele, não com interesse próprio, mas sabendo que ele tem uma responsabilidade com a vida daqueles que estão lhe ouvindo. E é isso que nós precisamos fazer. E era isso que Paulo esperava de Timóteo. Ele pediu: conjuro-te, pedindo assim como se com juramento, que tu pregues a palavra diante de Deus. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Quando ele voltar, irmãos, para buscar a sua igreja, e a igreja ser levada para o reino celestial. Que pessoas precisamos ser? Quem precisamos ser? Quem entrará naquela porta, se não forem os lavados e os remidos do sangue do Cordeiro? Quem entrará? Quem poderá facilitar ou arranjar para mim ou para você um outro lugar para entrar naquele reino? O Senhor nos falou sobre a boda de um rei que convidou pessoas para estarem ali, e eles rejeitaram, porque tinha um que tinha uma ocupação, outra, um comprou um campo e não podia ir, outro comprou uma junta de boi e não podia ir, e outro casou e não podia ir. Casamento parece que é uma coisa que nós não podemos realmente falhar para nada. O casamento é o casamento, é o dia do meu casamento. Mas tem um profeta que diz: saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Estão se preparando para o casamento. Logo vai tocar a música nupcial, e quando ouvir a voz do Senhor, deixa o seu quarto, deixa o seu tálamo e saia, porque é o Senhor que está chamando, é o Senhor que está dizendo. Me parece, irmãos, que ninguém mais quer ouvir a voz do Senhor. O dormir é muito melhor, o cobertor é muito melhor, as coisas que nós fizemos para nós é muito melhor do que estar ouvindo a voz do Espírito Santo. Como é que nós vamos nos arranjar naquele dia? Irmãos, como é que nós vamos nos arranjar? Quais desculpas? A Bíblia tem respostas que alguém dizia: mas nós ouvimos tu pregar na nossa rua, tu passava por lá, nós estivemos lá te ouvindo, tu curou a minha filha, eu fui curado por ti da enfermidade, meu pai foi curado, mas eu não te conheço. Para ser conhecido do Senhor, nós precisamos ter uma aliança com Ele, uma aliança viva, uma clareza, que você faz diferença neste mundo. Era isso que preocupava o apóstolo Paulo, e chamou a atenção de Timóteo com esta carta: que pregues
A palavra insta a tempo e fora de tempo, redarguas, repreende, exortes com todo o amor, ou com toda a longanimidade e doutrina. Doutrina é ensinamento, irmãos. Tem gente que pensa e imagina que doutrina é só aquilo que está vendo por fora de mim. Mas eu, para ser assim, você para andar decentemente neste mundo, você precisa ter dentro do teu coração um fogo queimando, uma chama acesa. Quando essa chama vai se apagando, você vai dando ouvido aos conselheiros de fora e vai vivendo como o mundo vive. Mas enquanto o Espírito Santo está latente, está falando dentro de você, você não tem como desfazer essa aliança com o teu querido Deus, com o nosso querido Pai. Glória a Jesus. Essa é a verdade que às vezes dói muito, mas é o remédio que sara, que cura. Aleluia. A igreja do Senhor ainda está sobre a terra. Ela não foi ainda dispersa, não, como muitos pensam. Tudo mudou. Nós estamos só olhando para o reino da terra. Não, irmãos, o reino de Deus, aonde Ele habita, o reino dos céus, anunciado por nós como o reino de Deus, para lá nós estamos indo. E para isso precisa ser anunciada a palavra. Para isso nós precisamos ter a revelação da palavra. Você pega qualquer livro, o melhor autor de um livro, a história cativante de um livro, você lê e aquele livro te deixa encantado. Você pode falar daquele livro uma ou duas vezes para outra pessoa, depois logo esquece o nome do autor, o autor morre, se vai, o livro passou do tempo, lá vem outra história. Mas nós pegamos nas nossas mãos um livro, este aqui, cujo autor está vivo. Ele está em cada página dessas sagradas escrituras. Esse livro nunca envelheceu e nunca envelhecerá. É a viva palavra de Deus, do Deus vivo. A Ele ouvi. Dê crédito à mensagem da palavra. Ele fala com o seu povo, Ele é Deus vivo. Qualquer livro que você lê, já disse para os irmãos, cai no esquecimento, fica lá na nossa biblioteca ocupando lugar. Mas a Bíblia Santa, a palavra de Deus, quanto mais lemos, e quando nós temos bem familiarizado com Deus e mantendo uma íntima comunhão com Ele, em qualquer página que se abre esse livro, o Senhor diz: aí está a mensagem, aí está a palavra, aleluia, aí está a minha palavra, fala dela, anuncia. Glória a Jesus. Abre o teu coração dessa noite e presenteie o teu Pai Celestial com um presente de glorificação e exaltação. Diga para Ele que você está aqui louvando e exaltando o seu santo nome. Por quê? Por que essa preocupação de Paulo? Por que esse temor e a preocupação de passar essas lições para Timóteo, seu aluno do coração, seu filho na fé, que conheceu desde pequeno? Porque virão tempos, Paulo diz aqui, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Se aqui tiver alguém que não está suportando, você pode ir para casa, a porta está aberta ali. Você precisa suportar a sã doutrina para ser abençoado. Não perca tempo nesse lugar, não perca tempo. Mas eu espero que você nessa noite seja tocado pela palavra, aleluia, por essa palavra viva, por essa palavra que o escritor, numa revelação profunda e tão clara, que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que separa a tua alma, minha alma do espírito, penetra entre juntas e medulas, é apta para discernir as intenções
e os pensamentos humanos. Quem pode fazer isso? Só Ele. E Ele está aqui. Ele tem estado tão perto de nós nesses dias. Tem estado tão perto daqueles que temem a bendita palavra do Senhor. É com imensa angústia e aflição, irmãos, que vejo quando alguém vai se afastando daquilo que era, daquela pessoa que a gente admirava, que a gente podia se espelhar, e de repente vai se afastando, se afastando. Imagine, irmãos, um ser humano como eu, como você sente, e o nosso Deus. Como fica o coração do Senhor? Vocês sabem que o Senhor ainda chora. Jesus ainda chora. Não só porque um hino diz, mas porque nós temos essa certeza, que quando Ele olhou, isso está escrito para Jerusalém, sobre aquela cidade que teve as maiores oportunidades, entraram ali, o rio da água da vida, se manifestou ali tudo era Jerusalém, desde o tempo dos profetas, e entra o tempo de Cristo agora, o tempo da graça, começando tudo naquela cidade. Jesus entrando naquele dia da entrada triunfal, e olha para Jerusalém e chora, e lamenta e diz: Jerusalém, Jerusalém, ah, se tu me tivesse dado crédito no dia em que eu te manifestei, mas tu já vens matando o profeta desde lá de trás. Tu matas os profetas que te foram enviados. Ah, se tu me desse crédito. Quantas vezes eu quis te juntar como galinha junta seus pintainhos, mas tu rejeitaste. Meu querido irmão, este livro é claro, essa escritura é clara. Não precisa você dizer assim: pastor, eu estou em dúvida. Ah, você veio tirar as dúvidas. Claro que alguém precisa tirar as dúvidas, mas quando você chega numa altura do caminho, quando você começa a ter experiências com Deus, e Deus se manifestando para você, seria vergonhoso eu falar para o pastor Laércio um dia: pastor Laércio, eu estou com dúvida da minha salvação, eu estou com dúvida disso. Mas como? O que você ficou fazendo esse tempo todo? O que você ficou fazendo esse tempo todo? Não é que tinha dúvida, é que entrou uma dúvida. Sabe de onde? A Bíblia chama isso de seta do diabo. Uma seta de dúvida. Você começou a ter comichão dos ouvidos e não quis mais ouvir a santa doutrina. Isto não serve mais para mim. Eu cresci. Minha casa era um rancho. Meu carro eu não tinha. Eu vivia andando a pé. Agora tenho tudo o que quero. Eu posso me vestir com a melhor roupa. Eu posso ir, e isso não é pecado. Não é. Mas muitos têm se deixado levar por essa infâmia, por essa vergonha, porque estão sendo abençoados nesse mundo, se esquecem do Criador, se esquecem do Salvador. O Senhor não está olhando nada disso. Ele está olhando para o teu comportamento pessoal, para a tua vida, como é que nós estamos andando no caminho santo para a eternidade. E Ele diz, repetir esse versículo de número 3 do capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas dando comichão nos ouvidos, amontoarão. Você sabe o que é um monte? Uma multidão. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Concupiscência é aquilo que você olha e deseja, a inveja do teu coração, o desejo de você possuir aquilo que o outro possui, de andar como ele anda, como ela anda, se vestir assim, andar assim, viver assim, ter uma vida que ninguém tem nada com a minha vida. Olha, pastor, o senhor não tem nada com a minha vida. Realmente, irmãos, eu não tenho, mas o Espírito Santo tem. O meu Senhor tem. Ele exige. Eu não tenho nada com a tua vida, mas não posso também te pedir desculpas pela palavra que o Espírito Santo
vai revelando ao nosso coração para ser pregado. Doa em quem doer, a palavra vai ser pregada, vai ser anunciada de dia e de noite, querendo o Senhor, até o dia que Ele nos der força e paz na nossa alma, e que não entre nenhuma seta do diabo para impedir que a da nossa língua seja anunciada pela nossa boca a santa e bendita palavra da salvação. Comichão nos ouvidos, que doença maligna, não tem remédio que você compre na farmácia que vai sarar, não tem nada que médico aqui vai entender dessa coceira no ouvido. Você vai lá, eu estou com coceira no ouvido que eu não quero mais ouvir aquele homem. Você pode fazer uma coisa, não ouça mais ele e pronto. Tem doutores e montes de doutores e mestres. Onde eles estão? Vocês não estão vendo? Hoje praticamente todo mundo é da linha gospel, é evangélico, todo mundo. Falta nome para pôr nas organizações. Aliás, o Senhor não está olhando para essas placas denominativas, o Senhor está olhando para alguém que faz parte do reino dele, que é membrado no corpo dele. Você sabe que a cabeça desse corpo se chama Jesus, e nós somos os membros. Quem vai ser louco em pensar que ele vai aceitar um corpo estranho fazendo parte do corpo dele? Nada. Qualquer fagulhazinha que entra no nosso corpo fica doendo e a gente fica procurando, vai no médico. Eu me lembro que eu sofri um acidente com a motosserra na perna, lá na chácara, e o médico, vim logo para o médico quase esvaiando em sangue, mas consegui dirigir até lá. Ele tirou um pedaço de madeira que tinha lá dentro e também ficou e costurou e disse: vai sarar logo. E eu tenho um organismo muito bom, faz muitos anos isso. Um organismo bom sara já, mas aquilo não sarava a perna. Eu, uma perna e pé inchado, sem poder calçar. O que é isso? E foi passando os dias, e de repente a Esther disse: tem que ir no médico outra vez. Eu fui no médico outra vez, ele tirou uma farpazinha que estava atrás de um nervo. Eu fui embora e continuou ainda. Continuou mais fraco, mas continuou. A Esther pegou uma folha, eu não esqueço o nome da folha agora, esquentou no fogo, amarrou bem quente em cima. E no outro dia, quando eu tirei a folha, estava grudado lá mais um pedacinho da madeira. Eram 3. O médico, na primeira vez, quando fez o primeiro, costurou o ferimento. Depois, mais uns meses depois, voltei lá, ele tirou, abriu de novo e tinha mais um pedaço. E depois saiu mais um pedacinho. O Senhor quer extirpar tudo isso de nós, irmãos. Ele não aceita corpo estranho. Ele tem um remédio para ti nessa noite, minha irmã. Ele tem um curativo divino que arranca esse mal da tua vida. Ele tira, ele renova a nossa vida. Ele quer nos ver, irmãos, homens e mulheres sadios, fortes, para enfrentar esse mundo tenebroso que nós temos vendo. Concupiscência, então, irmãos, é coisa que não serve para nós. Às vezes nós olhamos tantas coisas bonitas que tem neste mundo. O mundo parece que virou uma vitrine para ser admirado. Em todos os lados a gente olha, tem a vitrine do mundo. Na palma da tua mão está a vitrine do mundo. Você pode em qualquer lugar navegar no mundo. Meu Deus, quem imaginava isso? Se dissesse isso para a gente lá atrás, irmãos, nós ia dizer: nós não vamos sobreviver isso. Mas o Espírito Santo disse: não, eu vou estar com vocês naquela tempestade. Aleluia. Eu vou estar de noite contigo, guardando os teus olhos, guardando os teus ouvidos, purificando o teu coração, e eu vou habitar dentro de ti. Ouça a palavra, irmãos, seja você obreiro ou não, seja quem for, nós precisamos ouvir a palavra. Eu glorifico a Deus quando eu ouço um irmão pregando a palavra, que prega a palavra. Eu posso chorar e glorificar o meu Senhor, porque Ele está falando conosco.
Ele está, irmãos, interessado em nos avisar sobre o dia do Senhor. E ele prossegue dizendo: se desviarão do mal, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando-se para fábulas. O que é fábula? Fábula é uma história, uma invenção, uma coisa que inventaram. Qualquer coisa. Hoje, invenções do que se chama de doutrina. Como é que é? Encontra a gente na rua, senhor, como é que é a doutrina lá? Olha como é que é a doutrina lá. Vem e vê. É a doutrina da salvação, a doutrina da santificação, a doutrina da reconciliação com Deus. Essa é a doutrina. Irmãos, nós temos uma responsabilidade como igreja que é inimaginável por nós assim de repente. Como? Que pessoas devemos ser? Agora, se os nossos olhos estiverem carregados de concupiscência, nós não conseguimos levantá-lo para ver o reino de Deus. Então nós pensamos que podemos ficar nesse meio, navegando aqui. Não, irmãos. O Senhor, o Todo-Poderoso, continua o Todo-Poderoso. Você viu na quarta-feira passada, ele soprou um pouquinho. Soprou das 6 horas até meio-dia. Esse ciclone que passou aí, um sopro. As árvores ficavam deitadinhas assim e sem voltar, ficavam deitadas. Em Balneário Camboriú estava em construção um clube náutico, um clube flutuante, com 1.000 metros quadrados, quase 1.000 metros quadrados. Tamanho desse terreno da igreja aqui, com a casa em cima e tudo, 1.000 metros. Tudo feito com material que encaixava-se um no outro, aquela plancha que eles colocaram em cima d'água, como se fosse uma balsa. Eram kits que eles iam montando e fazendo tudo. E eu ouvi a entrevista dos sócios antes do desastre. O orgulho que eles tinham naquele clube flutuante. O que seria para Balneário Camboriú e para o Brasil, ali onde é a Dubai brasileira. Ali, logo ali. A capital, parece que do pecado. Onde tudo se cria. Onde estão os maiores edifícios do mundo. Os mais altos da América. Não tem limite. E eles construíram essa balsa. E quando o Senhor começou a soprar o vento, ela começou a se desmanchar. Na entrevista eles disseram: quando nós quiser sair aqui de Balneário Camboriú, nós vamos desmontá-la e vai carregar uma missidade de caminhões, de carretas, para levar para outra praia. Nós podemos levar para o Nordeste, para onde nós quisermos. Mas de repente, com o sopro de Deus, ela se desfez e foi espalhada pela toda a costa de Balneário até Itajaí. Se achavam pedaços dela num momento. Quando o grande Titanic, em 1912, foi construído na Inglaterra, o maior vapor de passageiros do mundo, na época era o luxo, era tudo. Quem construiu disse: nem Deus faz ele afundar. Ninguém. Na primeira vez que foram cruzar da Inglaterra para a América, ele se foi para o fundo. Meu querido irmão, se você estiver na mão desse Deus, se tu conheces quem é esse Deus, abra o teu olho. Abra o teu olho. O tempo que Ele nos deu aqui, irmãos, é exímio. Ninguém sabe. É o estalar de dedo de Deus. Mas para Ele, para nós é uma grande oportunidade. Passa-se os anos, nós vamos envelhecendo. Te falava assim. O nosso Deus, olhando para mim e para você, desejando o melhor, desejando que você tome uma atitude,
de amor para com Ele, que se corresponda com Ele, que fale com Ele. Como disse o profeta Isaías no primeiro capítulo: vinde e argui-me, venham falar comigo, ainda que os vossos pecados sejam negros como o escarlate, eles se tornarão branco como a lã, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a neve. Mas vem falar comigo. Não é comigo aqui, irmãos. Quando foi para mim acertar minhas contas com Deus, eu não precisei falar com ninguém, mas fui direto falar com Ele, e Ele me ouviu. Aleluia. Perdoou os meus pecados, e deixei de ser aquele crente de nome, deixei de ser alguém que pensava: eu não sirvo para nada, eu quero viver essa vida, quero ser rico e pronto. E eu caminhava nessa vida. É isso que serve para mim. Mas de repente eu pude entender que eu tinha valor quando Ele me chamou pelo nome. Aleluia. Lembro-me que a Esther teve uma visão, um sonho na nossa casa. Era madrugada, e uma voz, ela ouviu, acordada ouviu, assim no jardim da nossa vizinha, uma voz dizendo: Fernando, tu ainda duvidas que eu te chamei? Eu não ouvi a primeira vez. Segunda vez falou: Fernando, tu ainda duvidas que eu te chamei? Eu também não ouvi. E ela começou a bater em mim: Fernando, acorda, tem alguém te chamando. E quando ela bateu em mim, eu acordei e eu ouvi ainda: Fernando, ainda duvidas que eu te chamei? Aleluia! Meu irmão, como você não vai amar um Deus assim? Aleluia! Como você não vai querendo conquistar mais experiências com esse Deus? Aleluia! Nós precisamos dele, e é hoje. Eu queria ir lá para Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, mas nem vou. Só vou citar o que Pedro falou sobre a vinda de Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Só vou terminar aqui. Mas tu, disse para Timóteo, mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um bom evangelista e cumpre o teu ministério. Daí ele segue no capítulo 2: porque eu estou sendo oferecido como sacrifício, vou logo dar a vida, meu tempo está chegando ao fim. Mas ele diz: mas desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não só a mim, mas a todos quantos amarem a vinda do Senhor Jesus. Nós precisamos amar a vinda de Jesus, irmãos. Nós precisamos amar a vinda de Jesus. E se nós estamos amando a vinda do noivo, nós não vamos trair o noivo. Nós não vamos andar, irmãos, como esse mundo anda. Nós temos um compromisso com Ele. Pedro, quando falava sobre a vinda de Jesus, ele disse: eu não estou falando isso como se fosse fábula, uma fábula, contando uma história para vocês. Não estou inventando nada, mas nós mesmos ouvimos e vimos dele. Vimos a sua glória no monte, quando estávamos no monte com ele. Quando ele foi envolvido, ele e o Pai foram envolvidos numa nuvem, e Pedro, Tiago e João ouviram uma voz que saía lá de dentro da nuvem: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer a ele ouvir. Aleluia. Dê crédito a ele. Meu querido irmãos, minhas irmãs, nós estamos numa escola divina, assim como os apóstolos tiveram uma escola de dia e de noite. Foram 3 anos e meio de ministério de Jesus, mas aproveitou o máximo do máximo. Como estavam ali os discípulos com ele, em tudo ele ia fazendo, ia falando, ia praticando, ia fazendo os milagres, ia curando, ia expulsando demônios.
ia pregando o reino dos céus e ensinou tudo. É impossível, irmãos, com esse tempo todo que nós usamos os bancos de um lugar para sentar para ouvir a palavra, que nós ainda não aprendemos a bendita palavra e os nossos deveres para com Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Fique em pé comigo. Eu não vou insistir, irmãos, falando essa palavra, porque esta é a palavra que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, e eu queria que todos permanecessem aqui dentro agora, porque nós vamos fazer uma fervente oração, e essa oração vai tocar na tua vida. Você pode entrar na presença de Deus, ou não pode entrar, porque sei que está abatido, aflito. Depois vou chamar para frente alguém, mas agora nesta oração, comece a dizer para o Senhor: nesta noite eu não quero voltar para minha casa do jeito que eu vim para cá, do jeito que eu passei esse dia, do jeito que eu passei as últimas semanas. A minha boca vai ter que ser transformada, vai ter que ser queimada com fogo do céu, porque hoje eu passei o dia na roda de escarnecedores. Você sabe, te detivesse no caminho dos pecadores, e hoje Deus fala contigo aqui, olhando no teu rosto e tendo misericórdia de ti. Entenda a palavra, abra o teu coração e deixa o Espírito Santo agir. Queridos irmãos e irmãs, Ele te ama além de que você imagina. Talvez você esqueceu da chamada, mas Ele está te chamando. Querido e eterno Deus, nós te pedimos agora, Jesus, tua graça e o teu poder, a tua glória, Senhor. As manifestações do teu Espírito Santo aqui nesse lugar são reais, meu Deus. Só não nota quem não quer. Sim, meu Deus, nós te agradecemos pela oportunidade, pelo dia, Senhor Santo, que nos deste em poder estar aqui anunciando a tua palavra, anunciando o teu nome, Pai querido, vivendo para ti a tua palavra. Oh querido Deus, meu Pai celestial, é no nome de Jesus que nós repreendemos toda a força do diabo, todo o poder das trevas, caia por terra em nome de Jesus. Satanás, tu não tens direito de agir nessa família do jeito que tu está fazendo. Hoje tu estás sendo repreendido daquela casa, em nome do Senhor Jesus. Saia de lá em nome de Jesus, pelo poder da tua palavra, Senhor. Nós repreendemos o mal. Sim, Pai querido, em nome de Jesus nós te pedimos que nós possamos ser receptivos à tua voz e à tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém, amém. Glória a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, o Deus vivo. Aleluia, só as irmãs. Bem forte. Aleluia. Palavras mais sublimes de adoração a Deus. Aleluia. Bem forte.
E elas cumprimentam a igreja com A paz do Senhor Jesus. Vou cantar, tá? Logo bem cedinho, olhar, não lembro mais ninguém. Amanhã vou trabalhar, passo o dia pensando, vou pra escola estudar, vou pra casa esperando a meu dia chegar. Papai é meu herói, exemplo de coragem, companheiro de mamãe, amigo inseparável. Papai é meu herói, exemplo de coragem, companheiro de mamãe, amigão inseparável. Papai é meu herói, exemplo de coragem, companheiro de mamãe, amigão inseparável. Papai é meu herói, exemplo de coragem, companheiro de mamãe, amigão inseparável.